Graça e paz, meus queridos e amados do curso de Maturidade no Espírito. Então vamos para mais uma aula poderosa. E essa aula é sobre um tema muito importante para nós como igreja. Nós precisamos compreender muito sobre esse tema e entender o que acontece à nossa volta. E o tema da aula 10 é Guerra Espiritual. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis 1:26. Esse versículo ele fala do propósito do Senhor para o homem ao criá-lo. E diz assim: Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então nós entendemos duas coisas com esse versículo. Primeiro, que Deus ele criou o homem para ser um representante dele aqui na terra. Nós já falamos sobre isso nas outras aulas, que o Senhor ele nos fez como embaixadores do reino dele aqui na terra, onde nós estivermos. Segunda coisa que nós entendemos, que o Senhor ele nos criou para dominar a terra. E existe uma realidade muito grande: o domínio ele está relacionado à imagem. Então eu quero usar um exemplo para vocês. Uma pessoa ela entra na frente de uma carreta daquelas bitrem grandonas numa rodovia. Uma pessoa comum, com uma roupa normal. O que vai acontecer com essa pessoa? Provavelmente ela vai ser atropelada, a carreta não vai parar. E por que essa carreta não para? Porque não existe uma imagem de autoridade naquela pessoa que está com uma roupa normal. Agora, se essa pessoa que para no meio da rodovia levanta a mão e é uma pessoa que está com a farda da Polícia Rodoviária Federal, o que vai acontecer? A carreta vai parar, com certeza. E por que essa carreta vai parar? Porque o policial federal ele está vestido com autoridade. A imagem dele demonstra essa autoridade que ele representa. Se fosse o mesmo policial com uma roupa comum, a carreta provavelmente não ia parar e a pessoa ia ser atropelada. Então, vamos trazer essa realidade para a Bíblia. Quando o exército de Israel saía para a batalha, a orientação era de que as barracas fossem armadas de frente para a arca e de costas para o inimigo. E uma coisa que nós precisamos entender: no meio de uma batalha, o centro não é o inimigo. Nós não nos focamos no inimigo, mas nós nos focamos no Senhor. O acampamento do povo de Israel era virado de frente para a arca da aliança e de costas para o inimigo. Porque o socorro do povo, ele não viria através das habilidades dos guerreiros de Israel, mas sim através do Senhor, Deus de Israel. Isso é poderoso, gente. E tem uma realidade que acontece muito nas igrejas, que o maior erro, quando nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual, é colocar o diabo no centro. É fazer do diabo um espetáculo à parte dentro da igreja. E qual é a realidade? O diabo, ele não pode estar no centro, mas sim o Senhor. Porque muitas vezes o diabo ele tem mais créditos. Muitas vezes, eu já vi pessoas que gostam de conversar com o demônio. A pessoa está ali manifestando e aí é chamado alguém para expulsar aquele demônio.
e a pessoa começa a conversar: quem é você, de onde você veio, quanto tempo você está nessa pessoa. Pessoal, nós não temos que ter papo com o diabo. O diabo, ele está ali para ser expulso, não importa o nome dele, o que ele está fazendo, quanto tempo ele está. O que importa é que aquela pessoa precisa ser liberta daquela opressão, daquela possessão maligna. Muitas vezes nós somos atraídos por testemunhos fantásticos de pessoas que eram ex-bruxos, e a pessoa fala um monte de coisa cabulosa que acontecia, e muitas vezes o testemunho da pessoa tem mais ênfase no passado dela do que no presente, do que no que Jesus fez depois que essa pessoa teve um encontro com Ele. Quando na verdade tem que ser ao contrário, a ênfase maior tem que ser no que Jesus fez, no que Jesus está fazendo, do que no que o diabo fez com a vida da pessoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, os discípulos de Jesus, eles também ficaram muito empolgados com essa questão da batalha espiritual, né? Nós vemos diversos versículos sobre isso. E aí é uma coisa natural do ser humano. Eu não estou julgando ninguém que tem esse pensamento, mas eu quero ativar na sua mente uma chavezinha para você entender quem é o foco. Jesus. Na batalha espiritual, quem é o foco? Jesus. Através de quem nós vencemos? Através de Jesus. Não dê crédito para as obras do diabo. E aí muitas vezes nós nos perguntamos: por que Deus simplesmente não destrói logo o diabo e pronto? A realidade que nós precisamos entender é que nunca houve uma guerra direta entre Deus e o diabo. É ridículo a gente fazer essa proporção como se o diabo ele tivesse poder para bater de frente com Deus. Vamos usar um exemplo aqui. Pega um lutador de MMA aí. Vamos pegar aí, apesar do Anderson Silva, ele está no final de carreira. Vamos pegar o Anderson Silva e botar ele para lutar com uma criança. Vai ter algum sentido isso? Vai ter algum mérito para o Anderson Silva ele derrotar uma criança? Não vai ter nenhum. E aí é a questão. O diabo, ele é como se fosse essa criança lutando contra Deus, que é todo poderoso, e ele não tem nenhuma chance. Então, para equilibrar a batalha, Deus então resolveu que a glória da derrota do diabo, seria no final de tudo. E nós, que fomos criados por Deus, nós somos o alvo do inimigo. Como o diabo ele sabe que não vai derrotar Deus, ele quer derrotar e ele quer batalhar com quem é a imagem e semelhança de Deus. Porque o diabo ele tem raiva da gente. Então, a realidade ele é o nosso inimigo. Ele quer nos derrotar e quer nos derrubar para atingir a criação de Deus. Por que nós devemos guerrear? Uma coisa que nós precisamos entender: o exército legítimo de Deus aqui na terra é a igreja. O motivo inicial de uma guerra é o quê? Quando a gente olha no passado, um exército queria dominar um povo para que ele ficasse com os despojos, com a recompensa da conquista daquele povo. Nós vemos isso aí constantemente na Bíblia, que o exército dominava ali e pegava o que tinha de melhor aquele povo que ele dominou. Lá em 1 Crônicas 20, 1
2 e 3 diz assim: Na primavera seguinte, na época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe saiu com seu exército e invadiu o país de Amon. Porém, o rei Davi ficou em Jerusalém. O exército israelita cercou, atacou e destruiu a cidade de Rabá. Moloque, o ídolo dos amonitas, tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia pedra preciosa, que Davi tirou e colocou na sua própria coroa. Davi levou também de Rabá muita coisa de valor. Ele fez o povo sair da cidade e obrigou a trabalhar com serras, enxadas e machados. Fez o mesmo em todas as cidades de Amon. Então Davi e seus soldados voltaram para Jerusalém. Então, nós vemos aqui que quando havia o domínio, se pegava o despojo daquela guerra. Então o rei ali, ele tinha uma coroa de 34 quilos de ouro, com uma pedra preciosa enorme. Eles tinham muitas outras riquezas e o povo de Israel tomou posse disso. Mateus 12, 29. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim pode levar as coisas que ele tem em casa. Então, uma coisa que nós precisamos entender: nós estamos em guerra espiritual contra o inimigo. E qual é o prêmio dessa guerra? Qual é a recompensa? Nós precisamos, como guerreiros do Senhor, saquear o inferno. Porque o diabo, como nosso inimigo, ele quer levar todo mundo para o inferno junto com ele, porque ele sabe que o destino dele é a derrota eterna. E ele não quer sofrer sozinho no inferno. Ele quer levar pessoas com ele. E, gente, esqueçam a visão que muitas vezes é ensinada para nós, que o diabo ele quer levar pessoas para o inferno para ficar maltratando as pessoas no inferno. Isso é uma visão totalmente errada também, porque o diabo ele vai sofrer no inferno também. Ele não vai ficar lá maltratando ninguém com seus demônios. Todos eles vão sofrer no fogo eterno. E ele quer levar pessoas com ele. Nós, como exército do Senhor, estamos tirando essas pessoas do inferno e trazendo para perto do Senhor, trazendo para uma esperança eterna. Algumas pessoas decidem ser crentes, mas não querem se envolver nessa guerra. Isso é uma coisa que não existe, gente. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já entramos automaticamente no exército de Deus. E mesmo quando a gente não entrega a nossa vida para Jesus, nós já estamos no meio dessa guerra. Porque o inimigo ele quer te levar para longe do Senhor e quer te levar para o inferno. E aí muitas vezes a pessoa fala assim: eu não gosto de mexer com libertação, eu quero Jesus, mas eu sou da paz, eu não estou preparado para mexer com guerra, ainda mais contra o diabo. Muita gente pensa assim. E a realidade é: a guerra espiritual não é uma escolha para o crente. A notícia é: ou você faz parte do exército de Deus, ou você faz parte do exército do diabo. Você está na guerra e ela é um propósito de vida. Quando nós entramos na guerra, na verdade assim, quando nós estamos na guerra, mas não temos consciência disso e não estamos preparados, qual é a nossa tendência? Levarmos mais e mais ataques do inimigo e sofrermos com isso. A realidade é: a batalha primeira entre o inimigo e o homem, entre o diabo e a igreja, foi estabelecida em Gênesis 3,15. Fala assim:
eu farei com que você e a mulher sejam inimigos um da outra, e assim também serão inimigos da descendência, e a descendência dela esmagará a cabeça, e você picará o calcanhar dela. Então, Deus falou isso aqui para a serpente, logo após ela ter enganado Adão e Eva. E o que Deus falou claramente? A guerra entre o homem, a humanidade e o diabo, ela será constante. O homem pisará na cabeça do diabo e o diabo ferirá o calcanhar. Ou seja, se você não tiver consciência dessa guerra, você vai ficar levando picada, vai ficar levando pancada e vai sofrer. Deus, ele cumpre as suas promessas. A grande diferença da batalha espiritual para qualquer outra é que essa guerra, ela já tem um final conhecido, já tem um final estabelecido. Isso nos dá muita esperança, porque nós não estamos saindo para ver o que vai acontecer. Não é uma guerra que a gente está indo para ela com medo de ser derrotado, com medo de saber o que vai ser. Mas nós estamos saindo para essa guerra, sabendo que a vitória é certa. Quando a igreja cresce, quando a igreja ela se estabelece onde ela está, né? A batalha espiritual acontece nas casas ao redor daquela igreja. Pessoas, né, vão sendo tocadas pelo Senhor para conhecerem ao Senhor, né, através da igreja local. E essa batalha acontece nas casas. E nós devemos nos posicionar para tomar posse dos despojos, tomar posse das pessoas, tirar essas pessoas das garras do inimigo e trazê-las para o Senhor. Uma célula numa rua, ela traz bênção, ela traz prosperidade para aquela rua. Nas grandes igrejas em células do mundo, tem uma coisa muito real. As pessoas, elas disputam para receber a célula em suas casas. Não tem aquele negócio que a pessoa fala assim: ah, mas eu não quero receber uma célula na minha casa, vai incomodar aqui, vai sujar o meu sofá. Gente, quando nós temos a consciência da importância de uma célula dentro de uma casa, uma igreja no lar, quando você tem a consciência de que na sua casa está sendo levantado e estabelecido um altar ao Senhor, você não vai ter mais esse pensamento. Vamos abrir lá em 2 Samuel 6, versículo 11. Esse texto é bastante conhecido porque fala da bênção de Obed-Edom. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca de Obed-Edom e com grande festa levou para a cidade de Davi. Então a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E hoje, é claro, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porém, quando nós estabelecemos na nossa casa um altar de adoração, nós estamos declarando naquele bairro que aquele bairro é do Senhor. E aí nós estamos entrando nessa guerra e colocando ali uma torre do exército do Senhor naquele local para guerrear e trazer aquelas pessoas para Cristo. Nós precisamos ter uma posição de vencedores diante da batalha. É tempo de conquistar glória e honra para Jesus. 1 Samuel 17, de 8 a 10 e 17 a 26. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês escravos de Saul. Escolham
um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi, ele não admitia a desonra de Deus na batalha. Por isso ele não fugiu. E quando nós fugimos da batalha, nós estamos desonrando e envergonhando o nome do Senhor. Você conhece o caso, do irmão mais velho que protege o irmão mais novo de sofrer com ataques de outros na escola? Isso aí é uma coisa muito real. Teve uma ocasião que tinha um menino que estava enchendo muito o saco do Lucas, e eu fui lá na escola com outros amigos meus. Na época eu trabalhava de corretor de imóveis, e foi eu e mais 2 amigos. A gente chegou lá de terno para conversar com a diretora. E aí, na hora que a diretora viu a gente, ela até assustou, falou assim: o que é isso? Trouxe advogado aqui e tal, vou ter que chamar o advogado da escola. Aí nós falamos: não, apenas nós queremos que pare, isso que está acontecendo, vocês cheguem para esse aluno, conversem, porque senão nós vamos tomar atitudes. Então, nosso irmão mais velho, quando a gente está passando por apuros, ele resolve o nosso problema, na briga, entra ali, te protege. É como um elefante e uma formiguinha, Então, o Senhor, Ele luta as nossas batalhas. Quando a gente está em apuros, a gente não precisa fugir daquela guerra. Davi, ele tinha tudo para fugir. Ele era baixinho, franzino, e o outro era um gigante preparado, já tinha lutado várias guerras. Mas Davi, ele falou o quê? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o Senhor dos Exércitos? E quando a batalha vem até nós não devemos olhar e falar assim: eu sou fraco, eu não tenho capacidade. Mas é dizer: quem é o diabo para me afligir, para me derrotar? Porque eu estou lutando pelo Senhor dos Exércitos. O Senhor vai à minha frente, o Senhor me protege, Ele luta as minhas batalhas. As características de um exército poderoso. A primeira característica de um exército poderoso é um povo numeroso. Lá em Joel 2,11 diz assim: à frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor, quem poderá suportá-lo? Esse texto aqui, ele fala da volta de Cristo, E o exército do Senhor, ele é enorme. É um exército composto de anjos e da igreja maravilhosa de Cristo na terra. Nunca houve uma população tão grande sobre a terra. Atualmente nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas sobre a terra. É o mesmo número de pessoas que já passaram pela terra desde a criação até hoje. Por isso, a partir de 2025, tem uma previsão que, ao invés de ter esse crescimento, nós vamos ter uma decaída nessa linha de número de pessoas, porque muitas pessoas não estão querendo ter filhos mais e tal, mas hoje nós vivemos a geração do maior número de pessoas, a maior geração da Terra. E o que isso significa, gente? Que nós temos um campo muito fértil para colher e trazer pessoas para Jesus. Nós temos a chance de livrar o maior número de pessoas na história da humanidade de viverem condenadas
a uma vida de sofrimento eterno. Mas tem uma boa notícia também. Nós vivemos também a maior geração de cristãos na terra, a maior geração de crentes na história. Por isso, nós temos um grande exército do Senhor em todo o mundo, pessoas que acordaram para essa batalha espiritual e sabem que elas precisam se posicionar e lutar veementemente contra o inimigo. Então, a primeira característica de um exército poderoso é um povo numeroso, e nós somos um povo numeroso, a Igreja de Cristo. Segunda característica, uma força devastadora. O fogo do Espírito Santo é o combustível do nosso exército. Então ele nos fortalece, nos impulsiona e nos leva a irmos marchando ferozmente contra o inimigo. O Espírito Santo ele nos enche de amor. Esse amor é o propósito da batalha espiritual. Então, nós vencemos a batalha através do amor, levando o amor de Cristo para as pessoas, mostrando que o Senhor, Ele nos amou tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O amor de Jesus, Ele vence. O sangue de Jesus, Ele nos traz a vida. Não vamos ler esses versículos, mas se você quiser abrir na sua casa, em João 16, 20 a 24, fala que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter guerras, tristezas, e tudo isso vem por causa dessa batalha espiritual que está ao nosso redor. Em Hebreus 9, 23 a 28, fala que o Senhor Ele luta por nós. E lá em Salmo 18, 37 e 38, fala que nós perseguimos os nossos inimigos e nós alcançamos e os derrotamos para a glória e honra de Jesus. Outra característica do exército de Cristo: o exército de Cristo é uma força veloz. Lá em Atos 14, 19 a 21, nós vemos que Paulo ele passou por um revés ali, uma derrota, porém, no outro dia, ele continuou a obra de Deus. Paulo ele apanhou, levou um couro, mas ele não desistiu, porque ele sabia que ele podia ter sofrido ali, mas que a vitória era certa e ele não precisava temer. E ele continuou firme, com velocidade e força, para proclamar o reino do Senhor. Quarto ponto de um exército poderoso: uma força de combate. Lá em Mateus 16, 18, nós vemos esse versículo poderoso: as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Gente, nós simplesmente temos que nos posicionar e ir com uma força de combate contra as forças malignas, para não deixar que essas forças malignas dominem e escravizem vidas. E a quinta característica: um povo temido. Lá em Atos 5, de 12 a 16, existia uma realidade que aquele povo de Atos, a igreja primitiva, ela não temia nada. Ela cria que o Senhor estava no controle de tudo. A igreja de Atos, a igreja primitiva, ela marchava contra as portas do inferno. Em Atos 19, 25, os demônios, eles creem, eles temem os crentes que estão alistados no exército de Deus. Os demônios, eles fogem daqueles que são tomados pelo Espírito Santo, daqueles que agem conforme a autoridade de Jesus, através do nome de Jesus. Então você não precisa ter medo do diabo. O
O diabo ele tem medo de você, porque você possui a presença de Deus. E o diabo ele sabe que com Deus ele não pode. Ele pode contra o ser humano que não tem o Senhor, mas o ser humano que tem a presença de Deus, ele contém Deus. Se ele contém Deus, o diabo sabe, com Deus eu não consigo. Sexta característica de um exército poderoso: uma força imbatível. Em Hebreus 10:39, nós vemos que temos certeza das promessas de Deus para nós. Nós não precisamos duvidar, apenas crer que o Senhor, Ele luta por nós e nós não vamos perder. Porque na Bíblia, quando a gente lê Apocalipse, está escrito o quê? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O diabo foi lançado no lago de fogo. Nós já sabemos o final. Nós seremos a multidão de vestes brancas que estará no céu com o Senhor. Você não precisa temer o inimigo. Você, através de Jesus e do exército de Cristo que é a igreja, você faz parte dessa força imbatível. Malaquias 2:10. Nós temos uma garantia de posse. Nós temos uma aliança com Deus. E essa aliança nos faz mais que vencedores. Sétima característica de um exército poderoso é um povo poderoso. Lá em Jeremias 20:11, nós vemos que o poder da autoridade está no nome de Jesus. Em Atos 1:4, o batismo do Espírito Santo sobre nós nos traz esse poder, nos traz essa força para nós avançarmos. Se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para viver. Então, o propósito de Cristo nas nossas vidas nos traz uma razão, nos traz um sentido, para que a gente não viva a nossa vida simplesmente por viver, mas que nós saibamos que nós temos uma esperança de algo eterno. Porque senão nós vamos viver uma vida sem sentido. Muitas pessoas elas não têm essa razão, elas não têm uma causa. Nós temos a causa de Cristo. E vamos nos empenhar nessa causa. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos num campo de batalha. Precisamos entender isso. E esse campo de batalha, ele é urgente. Essa batalha, ela acontece diariamente. Pessoas estão morrendo diariamente sem a salvação. E elas estão indo condenadas ao inferno. Isso é muito triste, gente, porque quantas pessoas morrem sem ter uma esperança na eternidade? Então nós precisamos deixar de sermos egoístas. Tem muito crente que está na igreja e fala assim: eu tenho a salvação, então já está tudo resolvido para mim. Isso não pode ser uma realidade dentro da igreja, porque pessoas estão morrendo sem o Senhor, pessoas estão condenadas ao fogo eterno, e a responsabilidade disso é da igreja de Cristo, que não está se posicionando para saquear o inferno. Vamos ver aqui agora mais características de um exército, do exército de Deus. Nós vimos características de um exército poderoso. Agora vamos ver características do exército do Senhor. E eu quero, enquanto a gente fala essas características, para você ver se você tem essas marcas em você. E se você perceber, não, eu estou precisando, peça ao Senhor, porque Ele vai te ajudar a vencer esses medos, a vencer essas dificuldades e enxertar essas características em você. A realidade é, muitos se convertem, mas nem todos se alistam para o exército de Deus. Nem todos estão se dispondo para servir ao Senhor, lutando essa guerra. Nós vemos em
1 Crônicas 11:12, características de um exército que foi invencível, o exército dos valentes de Davi. A primeira característica de um exército de Deus é lealdade ao comandante. Nós vemos lá em 1 Crônicas 12:18 que aqueles valentes de Davi, eles tinham lealdade total a Davi. E trazendo para nós, a realidade é: quem é fiel no pouco será exaltado sobre o muito. Podemos ser colocados como capitães, né? Muitas vezes quando a gente tem dentro da igreja grandes eventos, tem muitas pessoas que querem participar desse evento, que querem estar à frente e tal. Mas quando nós temos pequenos eventos, nós temos poucos voluntários. Quando a gente precisa de algo que a pessoa não vai aparecer, muitas vezes poucas pessoas se dispõem. Isso é muito triste e mostra muitas vezes a nossa natureza. Nós temos que ter uma lealdade ao Senhor e também uma lealdade à nossa liderança, aos nossos pastores. Muitas vezes nós falamos algo, mas na prática nós agimos de outra maneira. Então a primeira característica, e é uma característica muito marcante do exército de Deus, é a lealdade à liderança, tanto do Senhor quanto dos nossos pastores. Só pessoas cheias do Espírito Santo são leais aos seus líderes. Isso é uma grande realidade, gente. Muitas vezes a deslealdade, ela está constante dentro da igreja. Segunda característica do exército de Deus: espírito de sacrifício. 1 Crônicas 11:18. Os valentes de Davi falaram mais ou menos assim com ele, parafraseando, tá? Davi, queremos que você saiba que nós estamos com você para qualquer parada. Nós estamos juntos com você. Lá em Lucas 9:23, o versículo que é praticamente chave do nosso curso de maturidade, fala que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Andar com Cristo exige sacrifício. Se a sua caminhada não tem exigido nenhum sacrifício, eu quero te falar que você não está caminhando do jeito certo. Certo líder de um país na Segunda Guerra Mundial, ele disse aos jovens daquele país: nós podemos ter muitas feridas, muitos sofrimentos, mortes, dor, porém, o nosso país, ele vai sobreviver. Nós temos que entender, se um grão de trigo não cair na terra e morrer, ele vai ficar só e não vai dar fruto. Isso a própria Bíblia diz. E para o reino de Deus crescer, muitas vezes nós vamos ter que negar a nossa vontade, negar o nosso conforto e sacrificar algo em favor do Senhor. Muitas vezes, um momento que você poderia estar descansando, fazendo algo, assistindo uma televisão, tendo um momento ali com o seu, você vai abrir mão daquele momento para servir ao Senhor. E não que nós não podemos ter nenhum momento de descontração, de descanso. Claro que você pode sim ter, mas muitas vezes a nossa vida ela nos leva a dar um foco para esses momentos e esquecer dos nossos momentos de servir ao Senhor, de sacrificar algo pelo Senhor. Para que o reino de Deus cresça, nós temos que entender que nós precisamos ceder muitas vezes a nossa vontade
para estabelecer o reino de Deus onde a gente estiver. Muitas vezes, uma igreja ela não cresce porque os guerreiros ali daquela igreja não estão fazendo a sua parte, não estão dispostos a servir. E nós precisamos entender que se o reino de Deus ganha, é isso que importa. Nós estamos plantando algo para a eternidade. Nós não devemos ficar pensando, será que isso vai ser bom para mim? Será que não vai? Quem fica assim, gente, ainda não é um soldado do Senhor verdadeiro. Porque o soldado, ele está na guerra, ele não fica pensando, não. Ele simplesmente se dispõe. Terceiro ponto é o equilíbrio. 1 Crônicas 12, 2. Eu quero lembrar aqui, gente, que nós estamos vendo 1 Crônicas 11 e 12 sobre os valentes de Davi. Nós não estamos parando para ler esses versículos, mas é importante você pegar e ler na sua casa e ver sobre esse grande exército de guerreiros valentes, que provavelmente foi o maior exército da Bíblia. Terceiro ponto, equilíbrio. Existem igrejas que focam especificamente em certas áreas. Aquela igreja que foca só em cura e libertação. Aquela outra igreja que foca no reteté, na unção. Aquela outra igreja que foca somente no conhecimento, estudos bíblicos. Gente, tudo isso tem que fazer parte da igreja. Não existe aquela igreja que tem que focar naquilo, focar naquilo outro. A igreja ela tem que ser equilibrada e todas essas coisas têm que andar juntas, Não existe unção sem conhecimento e não existe conhecimento sem unção. Tudo tem que caminhar junto. Quarto ponto, o treinamento. 1 Crônicas 12, de 2 a 8. Somente guerreiros bem treinados têm destreza na palavra. Procura-te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Lá em 2 Timóteo, Paulo falou para Timóteo. Então, quem quer ser guerreiro e não lê o manual de guerra, não gasta tempo com o Senhor em oração, não está preparado, não está bem treinado e vai entrar na guerra e vai se lascar. Esse treinamento ele nos dá a condição apropriada para nós lutarmos. O quinto ponto, o adestramento. 1 Crônicas 12, 8, 9, 8, 35, 36 e 38, os versículos. O adestramento é uma consequência do treinamento. Quando nós somos guerreiros adestrados, é porque nós treinamos, então nós dominamos aquilo ali. A vida cristã, ela exige constante treinamento, dependência de Deus, aprendizado, ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus, ela diz assim: quando vos reunirem, uns têm salmo, outros têm hinos. E de onde vem isso, gente? Como essas pessoas têm algo a oferecer? Vem através da busca diária ao Senhor. O que nós oferecemos no corpo de Cristo é aquilo que nós recebemos no nosso quarto secreto. É aquilo que nós recebemos no nosso individual. Então, aquilo que nós treinamos, nós ficamos preparados. E essa preparação é como um depósito em nossas vidas. Só que tem que ser diário. Porque, muitas vezes, um cara lá que malha, ele demora anos para ganhar os músculos. Mas se ele ficar um tempo sem malhar, se ele começar a sair ali da dieta, do foco dele, ele vai perder tudo aquilo que ele ganhou muito rápido. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser constantemente treinados para nós estarmos sempre adestrados e prontos para a guerra espiritual. O sexto ponto é a ligeireza. 1 Crônicas 12, versículo 8, parte B. A vitória na batalha muitas vezes está ligada à rapidez do soldado, em empunhar sua arma e atacar o inimigo. Nós precisamos ser rápidos para agir. A igreja precisa ser mais ágil nos comandos de Deus. Muitas vezes nós recebemos comandos do Senhor no nosso tempo com Deus, através da nossa liderança,
e nós ficamos no mundo da lua. Ah, será que eu vou fazer isso? Será que eu devo? Será que eu não devo? Soldados eficientes, eles não ficam agarrados nos problemas, mas eles pensam nas soluções. Ah, se eu fizer isso que eu fui orientado pelo Senhor, pelo meu líder, eu vou ter esse resultado. Glória a Deus. Não aquela pessoa que fica, oh meu Deus, se eu fizer isso, será que aquilo ali vai acontecer? Não, nós precisamos ter agilidade e prontidão. Lá em João 4,35 diz que os campos estão prontos para a colheita, os campos estão brancos para a ceifa. Se nós não formos ágeis, nós vamos viver uma vida inconstante e perdendo as coisas que o Senhor tem para nós. Sétimo ponto, coragem. Josué 1,9, o que Deus disse para Josué, gente? Josué, seja forte e corajoso. Nós precisamos agir com coragem e ousadia, assim como a igreja de Atos, que tinha líderes ali, né, os discípulos eram homens iletrados, não tinham estudo ali na época, eram pescadores humildes e simples, porém, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, e depois da volta de Jesus para os céus, da ressurreição de Cristo, eles agiram com coragem, mediante o poder de Deus. O oitavo ponto, sabedoria. Peça ao Senhor e Ele dá. Nós vemos o exemplo de Salomão. Ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa ao Senhor e ele pediu a sabedoria. A sabedoria de Deus nos ajuda a contornarmos as situações difíceis, porque o Senhor nos orienta. E a palavra de Deus diz que nós devemos pedir a sabedoria. O Senhor Ele quer nos levantar com um exército cheio de graça, de força e de poder e sabedoria. Nono ponto, a disciplina. 1 Crônicas 12:32. Nós temos que saber a hora de agir, nós temos que agir no tempo certo, nós não podemos ser indisciplinados. Recebemos uma missão, vamos cumprir essa missão até o fim. Em Israel, no tempo dos juízes, era um tempo de fraquezas. Por quê? Porque as pessoas faziam o que queriam, indiscriminadamente. E dois pontos da disciplina. Primeiro, saber lidar com a autoridade e submissão espiritual aos líderes. Então, o soldado disciplinado, ele está ciente que ele tem que se submeter à autoridade dos líderes. Segundo ponto, tem uma disciplina pessoal, uma consciência do seu propósito, do seu chamado, e sabe que ele tem que cumprir aquela missão até o fim. O 10º ponto, qualificação e excelência. 1 Crônicas 12:36. Nós devemos ser peritos, especialistas, soldados de elite experimentados na guerra. E eu te pergunto, será que Deus ele quer soldados excelentes? Com certeza. Nós temos que fazer a obra de Deus com excelência, com dedicação, não de maneira largada, não jogando para os lados, mas nós devemos ser firmes, excelentes, pegar uma coisa para fazer e fazer da melhor maneira que você consegue. Isso é ser excelente. E a excelência ela vem também através do conhecimento da palavra de Deus. Então, tenha um tempo de leitura da palavra, busca ao Senhor todos os dias. 11º ponto, singularidade de propósito, ou seja, unidade. Nós vemos na Bíblia a passagem lá em Gênesis que fala sobre a Torre de Babel. Aquele povo ele se uniu com um propósito e o Senhor ele teve que intervir, porque aquele propósito não era um propósito de Deus para aqueles homens, né? Mas a própria Bíblia diz que a unidade daqueles homens era tão grande que eles iam chegar a um objetivo. Então nós precisamos entender
que no exército de Cristo, na igreja, tem que ter unidade. E eu quero te fazer uma pergunta. Você é um com o seu líder? Você é um com a sua igreja? Você é um com o exército que o Senhor te plantou? Ou você é como aquele soldado camaleão, que uma hora está do lado do seu exército, outra hora está do lado do exército inimigo? Muitas vezes acontece uma situação assim na igreja. Eu vou usar um exemplo. Uma pessoa chega para você, te dá uma sugestão para fazer uma coisa ali, e aí a sua resposta é: por mim, bem que eu gostaria, mas o pastor não vai deixar, mas o meu líder de célula não vai deixar, ele vai achar ruim isso, não sei o que, Isso aí você está agindo como uma pessoa desleal e um soldado que trabalha em favor do inimigo. Você está gerando divisão na igreja, você está gerando pensamentos contrários. Então, não faça isso. Fala com o irmão: irmão, vamos estar orando por isso? Mesmo que você pense daquela maneira, você não pode agir com deslealdade, mas chegar para o seu líder e falar assim: olha, meu líder, nós estamos pensando nisso, nisso e nisso, o que o senhor acha? O que você acha? Porque isso é ser leal, isso é agir em unidade, não plantando discórdia dentro da igreja. 12º ponto, o poder bélico, ou seja, as armas, os equipamentos. Em 1 Crônicas 12, 23 e 24 e 2 Coríntios 10, 3 e 4. O que é que nós sabemos? Que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual. Então nós temos armas espirituais. Nós amamos as pessoas. Nossos problemas não são elas. Grande parte do ministério de Jesus, ele gastou tempo expulsando demônios e ensinando e dando autoridade aos discípulos para fazerem o mesmo. Então, o Senhor, ele te arma para que você possa lutar no mundo espiritual contra os demônios, os principados e as potestades. Nós vamos finalizando por aqui hoje a primeira parte da nossa aula sobre guerra espiritual. A segunda parte, nós vamos ver as características dos nossos inimigos, porque nós temos que conhecer as nossas características, mas também saber como o nosso inimigo age, para poder interceptar os ataques do inimigo em todo o tempo. Deus te abençoe e até a próxima.